Olá, meu povo. Essa aula 3 da quarta unidade, continuando aí a parte de geometria plana. Eu queria já terminar esse capítulo nessa aula, mas muito provavelmente não. Tem algumas coisinhas que a gente vai precisar falar também. Coisas simples, como vocês estão vendo. Quem já viu a aula anterior, né? E quem não viu, peço que, se possível, nem assista esse vídeo, veja lá o outro, depois passa para esse. Mas assim, são coisas simples, coisas fáceis de fazer, mas precisa lembrar de tudo, né? Você vê que também precisa lembrar de coisas que são de outras séries, que essa eu acho que é a maior dificuldade de vocês nesse momento. Mas vamos lá, né? Nós falamos lá de algumas coisas da circunferência, né? E agora vamos falar de relações métricas na circunferência. Na aula anterior falamos mais de ângulos, né? Arcos. E agora não, agora vamos falar de relações métricas na circunferência. E aí o que é que tem aqui pra gente, né? Vocês vão ver que os desenhos, né, as figuras são bem parecidas com o que a gente estava fazendo. Só que agora nós vamos não trabalhar os ângulos, mas sim as medidas desses segmentos aqui. Nós temos aqui duas costas, né? CD e AB. E a primeira relação que nós vamos aprender hoje aqui, que a gente vai usar para resolver várias questões, é essa aqui que vocês estão vendo aqui no quadrinho. Se você tem duas cordas aqui dentro da circunferência, duas cordas na circunferência, né? Que são segmentos que têm extremidades aqui na circunferência, você tem, ó, olha para esse aqui, AB. Então você tem que PA vezes PB é igual ao PC vezes PD. Pronto, não tem erro. Você olha para esse pedacinho aqui, a medida desse pedaço, AP, por exemplo, aqui está PA e PB, PC e tal, porque tomou como base esse ponto aqui, mas tanto faz. É a medida desse segmento vezes a medida desse PB. É igual a medida desse pedacinho vezes a medida desse outro aqui. Pronto. É só isso que você precisa saber. Aqui no módulo vocês estão vendo várias coisas porque está mostrando, justificando por que isso é verdade. Mas como eu disse, né, a gente tem o tempo curto e a gente já vai usar os resultados já, sabendo que isso é verdade, certo? Lembrando aqui de novo, ó, você pega esse segmento aqui, do A até o P aqui, vezes do P até o B. A medida dele aqui é igual ao PC vezes PD. Pronto, não tem erro. E a outra parte que aparece aqui no módulo é quando esse ponto aqui, tá aqui um ponto exterior, e aí depois aparece desse jeito, que é bem, como eu disse, bem parecido com o que a gente viu lá, só que a gente estava trabalhando com ângulo, né? Nós estávamos trabalhando com ângulo. Aqui não, nós queremos saber as medidas. E quais são essas medidas aqui, ó? PA vezes PB, como é basicamente a mesma coisa, né? A relação aqui, só que os segmentos são outros, né? PA vezes PB é igual a PC vezes PD, certo? Aí você olha, a diferença é que você tem que aquele PA e PB, PC e PD não são os mesmos segmentos. Aqui você não está trabalhando com um pedacinho e o outro pedacinho. Aqui você trabalha com o todo, certo? PB, né? E PA, o pedacinho, certo? Olha para cá, o PA é esse pedaço que está aqui, ó, aqui fora, vezes quem? Vezes PB. O PB é o segmento inteiro, do P até o P aqui. Viram? O outro, PC, que é esse pedacinho que está aqui fora, e PD. PD é o segmento inteiro, certo? Essa é a diferença. Como eu disse aqui para vocês, a relação que está aqui escrita é a mesma, né? PA, PB, PC e PD, mas os segmentos são outros. Lá você olhava os pedacinhos e tal, porque tomava como base o ponto P que estava no meio, estava contido aqui no segmento. Esse aqui ele está na origem aqui do segmento, certo? Então por isso que vai ficar assim desse jeito. Para não errar, fala aqui de novo, é o pedacinho vezes o todo.
e aqui o pedacinho vezes o todo. É o que está escrito aqui, certo? E a outra relação, antes de a gente fazer uns exemplos aqui, alguns exercícios, é essa, que é, você vai pegar aqui, ó, quando tem uma reta aqui, um segmento que é tangente, ó, tangente, esse T aqui está dizendo que é tangente, aqui você pode ler, você vai ver que é tangente a circunferência no ponto T. Quando acontece isso, você vai usar aqui essa mesma coisa, PA, que é o pedacinho, vezes o todo, que é o PB, igual ao PT, que é esse segmento aqui, elevado ao quadrado. De novo, também tem como mostrar, mas aqui a gente vai já supondo que é verdade, né? A gente já sabe que isso aqui é verdade. Então, quando tem um segmento aqui que é tangente, você vai pegar esse segmento ao quadrado. E a outra relação aqui é a mesma da que a gente trabalhou agora um pouco aqui em cima, certo? É um pedacinho vezes o todo. Esse pedacinho aqui que está aqui fora, PA vezes o todo, que é PB, certo? Aí já dá para a gente fazer alguns exercícios. Lembrando que está na página 16 do módulo 8. E nós vamos para a página 17 do módulo 8 também aqui, certo? Página 17. E vamos fazer a questão F13, tá bom? Essa daqui. Essa daqui, ó, F13 do Faça e Aprenda, né? Faça e Aprenda são as questões F, né? Calcule o valor de x nas figuras. No item C, T é o ponto de tangência, que esse daqui foi o que a gente viu agora, tá vendo? Então, ó, já sabe que esse 6 vai estar elevado ao quadrado, mas vamos por parte, né? Então tem um A aqui, tá vendo? Tem as duas cordas aqui da circunferência. Aí você vai pegar o que? 5 vezes x e 8 vezes 6. Vamos partir lá para o nosso quadrinho, que a gente escreve e vai ficar bem melhor para vocês analisarem. Espero que dê para vocês verem direitinho, né? Aquele nosso quadrinho, famoso quadrinho, e eu ainda estou sem a canetinha aqui, tenho que escrever com o dedinho. Aí já fica mais feio do que o normal, como eu falei lá na outra aula também. Então você tem esses segmentos. Qual foi a relação, né? Que você vai pegar o 5 vezes x é igual a 8 vezes 6. 6 vezes 8, certo? Simples assim. Então, você tem aqui que 5 vezes x é igual a 48. 6 vezes 8, 8 vezes 6, 48. Então, o meu valor de x é 48 dividido por 5, né? 9 vezes 5 dá 45, né? E 6 vezes 5 dá 30. Então é 9,6 esse valor de x aí, né? Bem tranquilo para nós. X igual a 9,6. Essa é a relação que a gente usa, certo? 5 vezes x é igual a 8 vezes 6, né? Que coisa mais interessante para nós fazermos. Na letra B, o que é que a gente tem aqui nessa letra B? Agora o ponto você tem ali lá fora da circunferência, né? O ponto onde tem encontro desses dois segmentos aí. Nós vimos que é diferente. Você tem duas partes aí. Você pega essa partezinha vezes essa partezinha aqui, né? Que é 8 vezes, não vezes o x, mas você pega vezes o todo. Não foi essa relação que nós vimos lá? E esse 6 aqui, essa parte aqui, o 6, você não pega o 6 vezes o x mais 9, você pega o 6 vezes o todo. Foi essa relação que nós vimos lá agora há pouco. Então, como é que eu faço? Esse 8 aqui vai estar multiplicando quem? Não vai estar multiplicando o x, vai estar multiplicando o segmento inteiro. Qual é o segmento inteiro? É 8 mais x, porque eu não sei qual é o valor, certo? E o outro lado vai ser o que? O 6, né? Igual a 6, esse aqui, multiplicando quem? Multiplicando o
colocar entre parênteses para organizar, né? Senão vai ficar... A gente vai pensar que vai multiplicar só uma coisa. É o segmento inteiro. Quem é o segmento inteiro? 6 mais x mais 9. Certo? Conseguiram compreender aí que a gente não está fazendo... não é o segmento, esse pedaço por esse pedaço aqui. Quando é aqui fora, lembram? O pedacinho vezes o todo. Foi a relação que nós vimos lá. E aí como é que ficaria isso? Basta você multiplicar, né? 8 vezes 8 dá 64, essa parte aqui de cima. Vou tentar escrever aqui. Ficou sem espaço, vai ficar um pouquinho bagunçado. Mas dá para vocês entenderem. 64 mais 8x, certo? Você está multiplicando 8 vezes 8 dá 64 e 8 vezes x, que dá 8x. Aqui você vai multiplicar o 6 vezes 6, dá 36. Você vai multiplicar o 6 vezes x, que dá 6x, certo? E você vai multiplicar o 6 vezes 9, né? 9 vezes 6 aí dá 54, certo? Aí eu já vou somar já vou escrever aqui a soma. Você vai ficar aqui, ó, 64, perdão, aqui mais 8x igual ao 36 mais 54. Quanto é 36 mais 54? Aí você soma ali, dá 40, dá 90, não é isso? 36 mais 54 dá 90. Então fica aqui 6x mais 90, certo? Faltou espaço aqui para nós. Vou escrever aqui 6x mais, sem a caneta fica ruim, que não dá para escrever pequeno, certo? Aqui eu não escrevi aqui em cima, mas aqui tem o 54, né? 6x mais 54. Você que está acompanhando aí já sabe. Se está fazendo no caderno, escreve aí 6x mais 54 e 54 mais 36 dá 90. Aí como é que fica? Você passa esse 8, esse 6 para cá, né? O 8 já está aqui. 8x passa o menos 6x, vai ficar 2. E aí você passa o 64 para lá, vai ficar 90 menos 64. Segundo ano, não precisa escrever isso de novo, né? Quanto é 90 menos 64? Aí vai dar 24. Não é isso? Não, dá 26. Eu vou escrevendo errado aqui. Então vai ficar 2x igual a 26. Ou seja, meu x é igual a 13, certo? Faltou um pouquinho de espaço, acabou complicando por conta disso, mas você vê que o que você precisava saber é isso aqui, essa parte de cima, né? Depois disso aqui, o resto foi o resto. 8 vezes 8 mais x, porque é o 8 que é o pedacinho vezes o segmento inteiro. Quem é o segmento inteiro? É o 8 mais o x. Aí você multiplica 8 vezes 8 mais x. E embaixo também é a mesma coisa. Você multiplica o 6, que é o pedacinho, vezes o segmento inteiro. Quem é o segmento inteiro? É o 6 mais o x mais 9. Pronto, o resto fica uma equaçãozinha simples aqui de você resolver. E você acha x igual a 13, certo? Aí não tem erro, tá bom? A gente faz assim desse jeito. O que você precisava fazer era só essa parte aqui de cima, o resto ficou uma equação aí que faltou espaço para a gente resolver, mas fizemos, certo? É a letra C, que é o ponto de tangência que a gente já tinha adiantado ali, né? Você tem que esse pedacinho aqui, no caso x, o x você vai multiplicar quem aqui? Você vai multiplicar o x pelo segmento inteiro, não é o x vezes o 5. Quando o ponto está aqui fora, você faz assim. Então, você vai multiplicar o x vezes o segmento inteiro, que é o segmento inteiro, é o x mais o 5, ou 5 mais x, tanto faz. Igual a quem? Aí lembra, quando você tem um segmento ali que é tangente à circunferência, fica 6 elevado ao quadrado. Já poderia escrever lá, mas ficou aí. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 5 dá 5x.
e aqui igual a 36. O que é que isso vai me resultar aqui? Numa equação do segundo grau, x ao quadrado mais 5x menos 36 igual a zero, certo? É uma equaçãozinha do segundo grau. Resolvendo, né, você tem... Se você resolve aqui a equação, você vai achar duas soluções. Eu não vou resolver aqui, mas você vai achar um x igual a menos 9, né? Vocês fazem aí, é bom que revisa. E o outro x igual a 4. Como a gente está trabalhando com segmentos, com medidas aqui, esse x igual a 9 para a gente não, igual a menos 9 para a gente não serve. Então x é 4. O x que está procurando na questão ali é igual a 4, certo? Se fosse uma resolução de equação do segundo grau, x igual a menos 9 ou x igual a 4. Mas como a gente está trabalhando com medidas, você não tem uma medida negativa. Então só serve para a gente o x igual a 4, que é a resposta dessa questão, a letra C. E a letra D? Qual o valor de x aqui nessa letra D? X e y, né? Tem um valor de x e y. Na verdade está querendo x. Calcule o valor de x. Mas para calcular o valor de x aqui, nós precisaremos calcular o y também, né? Então espero que dê aqui. Mas nós vamos fazendo por partes. Se não der, a gente passa para outra página aqui. Primeiro, eu tenho ali... Eu vou analisar aquela parte de dentro sem esses segmentos aqui, que está aqui fora com x menos 1, o 8, o x aqui. Eu vou pegar essa parte que eu posso fazer aquela primeira relação que nós aprendemos. 4 vezes 12 igual a 6 vezes y. Ou, fazendo ao contrário, né? 6 vezes y igual a 4 vezes 12. E aí eu acho o meu y aqui de uma forma bem tranquila, né? O y é igual a quanto é 4 vezes 12. E lembrando que eu posso fazer de várias formas. E até indico a vocês, às vezes não é nem bom você multiplicar logo. Você multiplica aqui, né? 12 vezes 4 vai dar 48, certo? Aí você passa o 6 aqui dividindo. 48 dividido por 6. Nesse caso aqui, isso é um cálculo simples, não tem problema. Tanto faz você fazer assim. Mas às vezes é bom você passar o 6 dividindo, aí você pode simplificar antes para depois multiplicar, certo? Mas aqui nesse caso não precisa. Então quanto é que vale meu y? É 8, certo? Eu já sei que meu y é igual a 8, né? 6 vezes 8, ou 8 vezes 6 dá 48, tá certo? Aí não tem erro aqui. O y já sei que é igual a 8, pronto. Aí o que é que eu preciso fazer aqui para resolver minha questão? Agora, como eu já sei que no lugar do y aqui vai ser um 8, eu já posso usar as outras coisas que eu tenho aqui. Vai ficar somente com x agora, que o y desapareceu, que ele na verdade é 8. Agora eu posso fazer. Como é que eu faço quando o encontro ali está fora? A mesma coisa que nós fizemos na questão anterior, na letra anterior, ou melhor, esse daqui estava tangente na letra B, né? A mesma coisa que nós fizemos lá. É o pedacinho que tem aqui, vezes, né, o segmento inteiro. Então é x, vou fazer separado aqui, cada um, depois a gente junta, certo? Por conta do espaço. Você vai multiplicar x menos 1 vezes o segmento inteiro. Qual é o segmento inteiro? Você vai somar 6 mais 8 mais x menos 1. É isso que tem que escrever aqui. 6 mais 8, que é o segmento inteiro, mais x menos 1. Certo? Você vai multiplicar o x menos 1 vezes esse segmento inteiro ali, que está ali. Certo? Aí, esse daqui, na verdade, não vou resolver não, vocês resolvem, certo? Mas como é que você multiplica isso? Você multiplica o x por todos que está aqui dentro, e fica como um exercício para vocês. Na verdade,
Isso aqui não é nada de segundo ano, né? Segundo ano parou aqui, nessas questões aqui. Na verdade, se vocês fizeram um bom ensino fundamental, vocês já viram essas coisas aqui no ensino fundamental, né? E assim, agora você vai multiplicar o x por todos esses que estão aqui, né? X vezes 6 vezes 8 vezes x vezes menos 1. E o menos 1 vezes 6 vezes 8 vezes x vezes menos 1, certo? E vai igualar isso aqui, vai colocar igual, né? O que tem aqui para você igualar? Você vai igualar, não apagou, menos 1 aqui. Você vai igualar ao outro que tem aqui, 8, e o x aqui, no caso, é 8 vezes, não é vezes x, é vezes o segmento inteiro, que é 8 mais x. E aí vai encontrar essa solução aí, tá bom? Aí para a aula não ficar tão longa, você escreve aí como um exercício, lembrando que isso aí só vai ficar o cálculo simples. Como tem um x vezes um x ao quadrado ali, vai ficar uma equação do segundo grau, também essa. E aí você vai resolver. Se caso achar um valor negativo, você já sabe que não serve, certo? Porque está trabalhando com medidas. Aqui eu vou deixar a resposta aqui com vocês, que tem no módulo. No módulo diz que é x igual a 7. Então vocês fazem. Qualquer dúvida, me pergunta que a gente tenta tirar essas dúvidas aí, tá certo? Então é assim que você vai fazer. Vamos voltando lá para o nosso módulo. E aí eu vou fazer outra questão também, a F15. Vamos para F15 aqui. Aí essa é a F15. Então a figura a seguir mostra um triângulo ABC, em que o lado AB, estão vendo aí, é o diâmetro da circunferência e o lado BC é tangente a ela. BC, que o lado BC é tangente a ela. Se BAC é o ângulo que está aqui igual a 30 e BC igual a 12, está aqui, calcule PC. Então, que é só esse pedacinho aqui, ó, PC. Então, como é que a gente calcula esse valor aí do PC? Vamos lá, né? Para nosso quadrinho virtual aqui. E aí, como é que a gente calcula? Você tem um ângulo de 30 graus. Você tem uma coisa dizendo ali que esse segmento BC é tangente à circunferência. Se é tangente, ele forma um ângulo de 90 graus. Sendo um ângulo de 90 graus, já ali ajuda e muito. Você já pode usar várias coisas aqui. Se você tiver uma medida de dois lados, você pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar o outro. E como tem um ângulo de 30 graus ali, você pode usar as relações trigonométricas, né? No caso aqui, seno, cosseno ou tangente. Qual seria o número que você iria utilizar aqui? Então, a relação que você iria utilizar. Aqui, basicamente, você tem um 30, em relação ao 30, você tem o cateto oposto, né? Que é o 12, ali, que é o BC, que vale 12. E a hipotenusa seria o lado AC, que vai lhe ajudar. Se você souber o lado AC, vai ficar mais fácil de você encontrar o PC. Então é esse que a gente vai usar, certo? Vamos fazer aqui o seno de 30 graus. Qual o seno de 30 graus? O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então é o 12 sobre quem ali? Sobre AC, certo? E o seno de 30 a gente sabe quanto é, né? O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a 12 sobre AC, né? Fazendo aí os meios pelos extremos, você tem que AC vezes 1, que dá o próprio AC, e igual a 12 vezes 2, que dá 24. Então, o meu lado aqui, AC, que é a hipotenusa do triângulo, é 24. Certo? Mede 24. Então aqui eu já tenho no meu triângulo o que eu preciso para calcular o PC. Por quê?
Lembra da relação que nós utilizamos lá. Eu tenho aqui, eu vou escrever só com os nomes. Então eu vou deixar aqui guardadinho aqui em cima, né? Que AC, esse AC aqui é 24, certo? Tá bom? AC 24. Só pra gente não esquecer. Então a relação que eu tenho aqui, esse ladinho aqui, PC ou CP, né? Como você queira chamar, PC aqui, PC vezes o lado inteiro. Lembra, né? Quando ele está fora, você pega o pedacinho vezes o lado todo. Quem é o lado todo aqui? É o AC. É igual a quem? É igual a BC. Lembra lá que nós falamos? Quando tem um segmento que é tangente, fica assim. BC elevado ao quadrado. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? PC vezes quem? Vezes AC, que eu já sei que é 24. E quem é BC? BC é 12. Então vai ficar 12 elevado ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. Então quanto é o meu PC? PC é igual, né, a 144 dividido por 24. E quanto dá isso? Aí essa resposta aqui, você pode fazer essa divisão. Não fica uma divisão complicada, é simples, né? Porque você pode fazer aqui 20 vezes 6. 20 vezes 6 dá 120. E 6 vezes 4 dá 24. Então 120 mais 24, 144. Então a resposta aqui, o meu PC mede 6, certo? Bem tranquilo aí. Se você lembrar e fazendo direitinho, organizadamente, sai as questões bem fáceis. Agora tem que ter atenção. Se não prestar atenção na hora de fazer, já era, certo? Aí erra mesmo. Tá bom? E voltando para o módulo, na página 18, tem alguns exercícios aí na página 17, é bom vocês fazerem, né? E nessa página 18 vem a parte de polígonos e circunferência. Tem algumas coisas bem interessantes também para a gente analisar. O que precisamos falar aqui no começo são duas palavras. Uma a gente até viu na aula anterior, que eu falei com vocês, não tem aqui, mas é isso, que é a questão do inscrito e circunscrito, né? Aí tá, o que está dizendo aqui, ó? Um polígono que tem todos os vértices sobre uma circunferência, dizemos que ele está inscrito. Eu vou mostrar a figura que vai ficar fácil de você entender, se não entender assim. Todos os seus vértices estão sobre uma circunferência, então diz que está inscrito. Em uma linguagem assim mais informal, né, a gente pode dizer que ele está dentro da circunferência. E quando podemos dizer assim que a circunferência está circunscrita ao polígono, mas normalmente aparece assim, ó, o polígono está inscrito na circunferência, ou é o que normalmente aparece aqui, ó, aqui. O polígono está inscrito na circunferência, certo? Os vértices dele aqui estão sobre a circunferência aqui. E aí a gente diz que o polígono está inscrito. É bom a gente saber disso, desses nomes, porque tem questão que não vai ter o desenho. Vai falar assim, está inscrito na circunferência e tal. E quando é que um polígono está circunscrito? Aqui, ó. Dizemos que todos os seus lados tem todos os seus lados tangentes a uma circunferência. Como assim? Esse caso aqui, os lados dele são tangentes, toca na circunferência em um pontinho aqui. Então, qual é a diferença? Esse polígono aqui, vermelhinho, está inscrito na circunferência. Essa é a nomenclatura. E aqui, o polígono está circunscrito na circunferência. A circunferência, certo? Aí pronto, para não esquecer, está inscrito na circunferência e aqui está circunscrito à circunferência. Pronto, não é. Aí pensa, lembra de um só, que o outro vai ser ao contrário, né? Para não ficar é dentro, é fora, tá. O que é que eu sei? Inscrito, pronto, tá aqui. Quando for circunscrito, ele vai estar desse jeito aqui, pronto. Aí você não vai errar. Quais são as relações que nós podemos tirar daqui, né?
Com relação ao polígono inscrito, nós temos as relações daqui dos ângulos, certo? Esses ângulos aqui desse quadrilátero, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com quadriláteros, né? Quando você fala de polígono, pode ser qualquer polígono, mas as relações que nós temos aqui são duas. Nós vamos trabalhar com quadriláteros. Quando o quadrilátero está inscrito na circunferência, né, o quadrilátero inscritível, a gente pode ter essa relação aqui, ó, A mais C, esse ângulo aqui, o ângulo A, o ângulo C, igual a B mais D. Como assim? Os ângulos opostos, ó, A mais C ou B mais D, a soma é igual a 180. Então, se tiver um polígono inscrito na circunferência, você sabe que os ângulos opostos, a soma dos ângulos opostos dá 180. Nesse caso aqui, D mais B é igual a 180, A mais C igual a 180 também. E claro, isso aí você já deve lembrar que somando os quatro ângulos de um quadrilátero dá 360 graus, certo? E com relação ao polígono circunscrito à circunferência, qual a relação que nós temos? No caso, o quadrilátero circunscrito à circunferência, ou quadrilátero circunscritível, que é o que às vezes aparece esse nome assim, né? Quando o quadrilátero está circunscrito à circunferência, que é esse caso, né? Qual a relação que a gente tem? Nós temos as relações com os lados, né? Como assim? Aí você pega os lados do polígono aqui, ó, AB, BC, CD e DA. Quais são as relações? Você vai pegar os lados opostos, né? Os lados opostos aqui, AB e CD ou DC, tanto faz. A soma deles é igual à soma dos outros dois lados opostos. No caso aqui, AD mais BC, certo? Vamos lembrar disso? Então vamos lá para a gente já utilizar essas relações. Aqui dos polígonos da circunferência, basicamente nós vamos utilizar essas duas relações. E tem as outras coisas aqui no nosso assunto que basicamente nós não vamos utilizar. Vou falar aqui rapidamente, mas a gente não vai utilizar e eu vou explicar a vocês por quê, né? A gente não vai utilizar aqui no nosso segundo ano, certo? Mas antes vamos fazer uma questão, a F19, que está aqui na página 19, né? Coincidência, né? Está na página 19. Diz assim: um quadrilátero ABC está circunscrito a uma circunferência. Então, circunscrito, um quadrilátero circunscrito, basicamente é essa ideia aqui, quadrilátero circunscrito. Então, quer dizer o quê? Que se eu pegar e somar os lados opostos, né, é igual à soma dos outros dois lados opostos. Então, AB mais DC é igual a BC mais AD. Essa é a ideia. Então, como eu falei com vocês, nem sempre, como essa questão aí, nem sempre vai estar lá o desenho para você saber. É por isso que é bom saber dos nomes, né? Inscrito, circunscrito. Então, circunscrito é essa coisa aí. Você tem uma circunferência, certo? E você tem um polígono, ele não vai estar dentro, ele vai estar fora aqui, tocando, né? Tangente. Era para estar tangente, né? Mas aí não... Fica ruim aqui para desenhar, mas essa é a ideia, mais ou menos assim, certo? Ele está tangente aqui, tocando nos pontos, era para estar tocando, né? Mas essa é a ideia. Então, como é que você tem esse quadrilátero aqui? Se ele é circunscritível, né? Você pode analisar essa situação, então você analisa só ele separado, não precisa nem escrever lá. O que é que você tem? A relação é a seguinte, né? A, B, um quadrilátero, não, A, B, C, D. Você tem que AB é 12. Olha como é simples, né? AB é 12, BC é 15, CD
é 9 e quer que você calcule AD. Esse AD aqui, de novo, se você não quiser utilizar o AD, você pode escrever um X, um Y, o que você quiser aí. Normalmente a gente coloca um X para não ficar escrevendo AD, mas tanto faz, né? E aí o que a relação me diz? Que se eu somar os lados opostos, aqui no caso, se eu somar o 12 com o 9, é igual a x mais 15. Ou x mais 15 igual a 12 mais 9. É assim que eu faço a relação que nós vimos lá. Vou até mostrar aqui de novo para vocês. Ó. Os lados opostos igual aos outros dois lados opostos. Então, eu tenho que x mais 15 é igual a 12 mais 9. E aí, bem simples aqui, né? X é igual a 12 mais 9, dá 21. 21 menos 15. Ou seja, meu x igual a 6. Bem fácil, né? Bem tranquila a questão pra gente analisar. Aí o que eu preciso saber mais dessas coisas aqui? Eu peguei mais um exemplo de uma questão pra gente encerrar aqui essa parte de questão e eu falar das outras coisas que eu falei com vocês que não precisa a gente analisar aqui nesse caso, né? Na página 20, essa questão diz assim, ó. O enunciado da questão diz aqui que você tem um quadrilátero MNPQ, que é o que está ali, esse quadrilátero aí, que está inscrito na circunferência, né? A diferença aí da questão anterior, que estava circunscrito, esse daí está inscrito. E diz assim, um ângulo de medida beta, tá ali o ângulo ali, ó, é formado pelo lado NP, vocês estão vendo ali. E pelo prolongamento do lado MN. Aí pegou o MN e se prolongou ali um pouquinho, aí formou o ângulo beta. E está pedindo para você mostrar que alfa é igual a beta, né? E aí como é que você faria isso? Mostrar nessa figura aí que alfa é igual a beta. Eu peguei essa questão porque a gente utiliza aquela relação do polígono, né? No caso do quadrilátero inscritível a uma circunferência, inscrito na circunferência, né? E aí, como é que você faria isso? Quem for para a área de exatas aí vai trabalhar muito com essa questão de demonstração. Vem lá e diz assim, ó, mostre que isso é verdade, ou mostre que isso não é verdade. Aí vocês têm que fazer alguma coisa para chegar no resultado que está pedindo na questão. E aí, como é que você faria para mostrar que alfa é igual a beta? Aí você usa aquela questão a relação do quadrilátero inscrito. Os lados opostos somados dá 180 graus. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar lá. Eu vou chamar esse lado aqui, esse ângulo aqui de θ, essa letrinha aí. Então, se eu somar alfa mais θ, vai dar 180, certo? Essa é a primeira aí. Não vou botar a bolinha do grau não, que não dá para escrever pequeno com o dedo. Mas 180 graus. Essa é a primeira relação. Aí você olha para onde está aqui o alfa e o beta. Você tem uma linha reta aqui passando, né? Então, isso aqui é um ângulo de meia volta. Esse ângulo inteiro aqui. Então, o que é que tem aqui? Eu tenho beta, né? Beta mais alfa, beta mais θ, perdão. Esse ângulo inteiro aqui, né? É o que? É o beta, um pedacinho aqui do beta mais um pedacinho do θ. Então, eu tenho aqui beta mais θ é igual a quanto? É uma linha aqui, um ângulo raso, né? É igual a 180 também, certo? Alfa mais θ é 180. E beta mais θ é 180 também. Então, os dois são iguais, né? Esse lado aqui, esse alfa mais θ é igual a 180, o outro também é 180. Então, eu posso dizer que um é igual ao outro, né? Posso ou não posso? Você está dizendo que os dois, a soma dos dois aqui dá 180.
Só que eu tenho θ de um lado e θ do outro, então eu posso cancelar aqui, né? Porque se eu passar um para o lado de lá, vai passar negativo e vai dar zero. Sobrou o quê? Alfa igual a beta. Então, mostrei aí que isso aí era verdade, que alfa é verdade que alfa é igual a beta, certo? Então vamos voltar lá para o nosso módulo para a gente encerrar. Aqui, voltando para o módulo que eu falei com vocês, ó. Relações métricas nos polígonos regulares. Você já tem tantas coisas para poder lembrar. Se você for ficar querendo guardar isso aqui agora, nesse momento, vai ficar complicado. Por isso que eu falo que tem coisas que a gente não vai trabalhar assim. Posso falar aqui, posso até mostrar, mas não aprofundar nem nada, nem sair explicando direitinho aqui. Por quê? Você tem um polígono aqui que está inscrito aqui na circunferência. Aí você tem aqui a medida aqui do raio, aí vem algumas coisas que vão trabalhar. Eu só vou falar com vocês mesmo aqui de duas coisas, só dos nomes. Esses nomes aqui, ó. Que tá aqui embaixo. É dos três elementos, né? Um primeiro nem precisaria, que é o centro do polígono, é o ponto O, que é o ponto aqui, é o centro da circunferência. A outra coisa que eu vou falar com vocês é o raio do polígono, que você vai ver ali, né? Que dependendo da figura que você estiver trabalhando, você vai ver o raio ali onde é que ele vai estar, mas assim, é cada um dos raios da circunferência com o extremo no vértice do polígono, que é o que está ali. E a apótema, que talvez seja a coisa que vocês não devem lembrar, por conta do... Não se vê tanto assim. A apótema do polígono é cada um dos segmentos com extremos no centro O e no ponto médio, certo? Os extremos dele aqui é na origem e no ponto médio de um dos lados do polígono. Aí eu vou voltar lá para vocês verem qual é essa tal de apótema. Tá aqui, ó. O raio, né, que vem aqui do centro até um vértice do polígono, e a apótema é o que sai aqui do centro da circunferência, que é o mesmo centro do polígono, até o ponto médio aqui de um dos lados. Essa é a apótema, certo? Aí por que eu falo com vocês de você trabalhar essa parte aqui, ó? Observe aqui, triângulo equilátero, né? Que os quatro lados e os quatro ângulos são iguais. Aí você ficar lembrando aqui que o lado é R, raiz de 3, que a apótema aqui é o raio dividido por 2 no triângulo e tal. Eu acho mais fácil na hora da questão você saber aqui, você calcular, do que você lembrar disso aqui. Claro, se você acha que consegue lembrar e tudo mais, estuda um pouquinho mais aqui, mas eu mesmo não vou me atentar a isso aqui não, certo? Mas o raio é o que? Ele vem aqui em até um dos vértices. Isso aqui você vai saber se é um polígono que está inscrito. O vértice coincide com a circunferência, então do centro até o vértice aqui vai ser o raio, não tem para onde correr. Aqui é o lado dividido por 2, já que a apótema divide aqui na metade, e aqui é a apótema. E você calcula isso aqui, bem simples, não tem erro não. Aí você vai para por exemplo, um quadrado, aqui, né? Tem um raio, a apótema aqui, o lado dividido por 2. Aí você vai para o quadrado, por exemplo. Ao quadrado, isso aqui vai ser o raio, né? O vértice aqui, em qualquer polígono que tiver inscrito, vai acontecer isso. Esse aqui é o lado dividido por 2, aqui você vai ter a apótema, né? Que vai ser o raio e tal. Você faz isso, você calcula isso na hora. Não precisa você ficar lembrando. Eu acho que é mais fácil você calcular do que você lembrar disso aqui, certo? Por isso que eu tô dizendo para vocês que, para mim, né, ao meu ver, ainda mais nessa situação de aulas online e pandemia e tudo mais, é um pouco complicado para nós, mas assim, o que você precisa saber? O raio vai ter a extremidade aqui no vértice, né, já que está escrito na circunferência. A apótema fica aqui na metade, né, do lado,
um lado aqui dividido por 2, e essa seria a apótema. Aqui está dizendo r raiz de 3 sobre 2. Como é que você calcularia essa apótema? Você pode fazer o quê? Usar, por exemplo, o teorema de Pitágoras aqui e calcular, né? O raio ao quadrado tal é igual aqui a apótema ao quadrado mais o lado aqui do dividido por 2 ao quadrado. É uma forma, né, de você calcular. E outras que vocês podem analisar também, esse sendo um polígono regular, né? Polígono regular, que é dessa forma, né? Os lados e os ângulos são iguais, tem a mesma medida aqui, tá certo? Por isso que eu falo com vocês, porque é um pouco complicado de vocês lembrarem disso tudo e na hora de fazer. Claro, se você está estudando, lembra que ótimo, isso aqui ajuda muito quando você lembra. Mas eu digo para você, se você não lembrar na hora lá, o melhor é você pegar umas questões dessa aqui, ao invés de fazer com o que tem aqui, tentar resolver sem usar essas formulazinhas, que aí você vai ter um entendimento maior. Certo? Aqui eu não peguei nenhuma, não coloquei aqui no quadrinho, mas aí no decorrer a gente vai trabalhando com essas coisas aí. Mas por isso que eu falei que a nossa aula se encerraria aqui naquele exemplo praticamente, né? Que nós demos ali, certo? Então, até a próxima aula, né? Que tem uma parte aqui que eu nem iria falar, mas eu vou passar rapidamente, porque se caso alguém não lembrar, que é da área das figuras planas, né? A gente fala um pouquinho. E aí só para terminar esse módulo. E aí aproveita, como vai ser mais rápido o assunto, eu faço alguns exercícios, resolvo alguns exercícios na aula já também. E aí a gente fecha o primeiro capítulo, lembrando que são 5 capítulos nesse módulo 8, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos, estudem, resolvem questões e as dúvidas podem mandar para mim. Valeu!